Olá, obrigado por acompanhar, acreditar e agora com esse projeto Você em Evidência. Hoje é o segundo podcast que fizemos para revelar sobre a jornada do sucesso. Nada melhor do que trazer os apoiadores, as pessoas que estão, de certa forma, incentivando e ajudando eu e a Mariana a falar sobre esse tema. Mas antes de apresentar os nossos convidados, Mari, qual a notícia que você vai falar de boa? De boa é que dia 13 de maio estaremos na Connect TV com a Jornada de Sucesso. Esperamos vocês lá. A pessoa pode perder? De jeito nenhum, vai ter muita gente boa palestrando. Se você é empreendedor e você ainda não tem o sucesso que você acha que merece, o que tem que fazer? Jornada de Sucesso, se inscreva lá. É @você _ Tá na tela. em _ evidência. Underline. O cara lá vai dar um jeito, o Jorge, o rei da selva, vai dar um jeito Coloca de achar. aqui, ó, @você em evidência. Gente, eu não posso deixar de agradecer a MD Digital, que forneceu o estúdio para a gente gravar esse podcast. Eu espero virar cliente dele e trazer outras pessoas para gravar aqui, né? Não é isso? Isso aqui é legal, não é? É um estúdio completo. E isso foi graças à engrenagem da evidência. Engrenagem da evidência, que o Ronaldo vai contar depois um pouquinho mais sobre ela. Acreditar começou a fazer para poder aparecer organicamente no Google e nas outras mídias sociais. E depois de anos fazendo, funcionou. E agora a gente está oferecendo isso para o mercado. Mas, Mari, vamos falar desses dois monstros, porque são monstros. São duas pessoas maravilhosas que se tornaram amigos, né? Tem história para contar. Olha o nome, iOware. iOware. O que quer dizer isso? Você sabe? Não, mas ele vai nos contar agora. Edson Almeida, que nome chique. De Osasco. E o outro, Cristiano Ribeiro. E o nome da empresa dele? Chique, né? MWC Office. Que ele também vai contar pra gente por que este nome. Eu acho que é por causa da mulher. Será? Tá dando spoiler. Será? Bom, sejam bem-vindos, meninos. É uma honra poder compartilhar com vocês esse momento tão feliz nosso. E saber, vocês devem saber disso, se não foi dito, que seja dito agora. Sem vocês, a gente não teria dado esse passo. Muito importante, esse apoio. Por isso que eu falo que, às vezes, a gente pensa no patrocinador, mas o apoio é muito melhor, às vezes, do que o patrocínio. O patrocínio vem o dinheiro. Mas o cara não se compromete. Vocês não, vocês ajudaram a gente a pensar, questionaram. O Cristiano, quando foi lá, começou, mas eu só estou vendo o ser aqui, não estou vendo. Mas aquilo foi fantástico, porque ajudou a gente a enxergar o evento de uma outra maneira. Edson, começando por você. Bom, obrigado vocês pelo convite. Prazer enorme estar aqui, né? Não sei o que vai acontecer, mas estamos prontos para o que der e vier. Porque não combinamos nada, isso aqui acho que é o melhor. Nós vamos todos subir naquela espaçonave que você tem lá. Você gosta da minha espaçonave, bonita. Né? De baixinhos. Cheia de raio-x. Bom, sou o Edson Almeida da iOware. Nós somos uma empresa de tecnologia que está aí há 5 anos no mercado. E a sua pergunta de iOware é interessante, porque antes do nome iOware eu tive outros 4, 5. Né? Eu comecei a ideia de montar a empresa já em 2012. Então, eu registrei o domínio, aí passava um tempo e eu descobri que já tinha uma empresa com nome. Então, isso foi indo até chegar a 2014, ou 2015, se eu não me engano agora, aonde veio esse nome, né? Eu falei, poxa, eu podia pegar um nome... Tinha um produto numa companhia que eu trabalhava que se chama All-in-One, que é AIO. Então, eu peguei essas 3 letras. E o Ware vem de software, hardware e peopleware. Então, eu juntei as 2 palavras, porque nós somos uma empresa tudo em um, né, de tecnologia, que leva para os nossos empresários a melhor tecnologia que ele puder adquirir ou implementar para o negócio dele. Então, o nome IO vem disso. Mari, agora ele explicou por que é difícil colocar ele em evidência lá na pesquisa. Porque tem várias coisas aí juntas e aí esse nome é muito concorrido. Você não tem noção como é concorrido. Quando você põe lá na pesquisa, nossa, aparece assim, trocentos. Mas uma coisa importante, né? O ano passado... Vou te dar uma dica. Quando eu coloquei tecnologia, deu certo. Pois é. Tem um trabalho sendo feito para isso, né? E nós pedimos o registro da marca o ano passado, a gente não tinha ainda. E já está aprovado, só estou esperando a publicação.
Mas isso é um fato importante. Muitas vezes o empresário não se atenta com o nome que ele vai colocar. E depois que eu, inclusive, conheci essa profissional excelente, voltada aí para marcas e patentes, e a gente viu que existe várias outras empresas com esse tipo de homônimo, né? E é um trabalho, porque às vezes você tem todo o histórico, né? Tem uma parceira nossa de negócio, não vou falar o nome, obviamente, mas ela tem, acho que 20 anos de nome e tem uma empresa em Santa Catarina com o mesmo nome. Nossa. E agora, se ela for fazer o registro da marca, é super complexo, né? Então, lá atrás, todos esses nomes que eu pesquisei, eu já tinha tido esse feeling de que eu teria problema se eu registrasse aqueles nomes. Ou era no Brasil, ou era fora do Brasil. E aí, esse não tinha em lugar nenhum. Eu falei, opa, é esse. Então, vou registrar o domínio, registrei o .com, fiz o pedido da marca e agora estamos aguardando sair. Então, tenho certeza que já está aprovado, é só aguardar. Mas essa é a explicação do AIO. E fica até em evidência o logo ali de I.O., porque o Air vem de software, hardware e peopleware, mas... Parabéns pelo nome, adorei. E olha, quando eu fiz Acreditare também, era um parto, porque aparecia acreditar, acreditação e o bendito acreditar. Mas aí, Deus é pai, teve uma hora... Por isso que eu acrescentei gestores, porque sem os gestores não funcionava. Aí Sim. depois... É que a gente tem mania de diminuir, né? Sempre. O nome é Mariana Mari. Então, a IOR, tecnologia. Tem que andar a tecnologia. Tem que o nome andar a é tecnologia, né? É. É Quando que eu a gente coloquei, já foi. diminui a IOR. Aí eu falei, agora... Caracteriza o negócio. Caracteriza. Agora do Cris não deu problema, não. Do Cris eu coloquei lá, pá, na hora. Fiz ele olhar no celular dele, ele já viu lá Foi. a foto dele. Foi mesmo. Ai, Cris, mas esse nome eu quero saber. Da onde veio esse nome? Tá ok, vamos lá. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade. É muito bom, né? Estar aqui com amigos, né? Com Edson, Ronaldo, a Mari. E podemos falar um pouquinho da gente, né? Falar um pouquinho do nosso negócio, falar um pouco do nosso trabalho. Eu sou o Cristiano Ribeiro, minha empresa é MWC Office. Hoje nós somos uma empresa de segurança e saúde ocupacional. E nós atuamos na área de proteção ao trabalhador, no atendimento a normas regulamentadoras, a legislações. E temos uma clínica em Osasco. A história da minha empresa, ela se mistura um pouco à história da minha família, né? Porque a nossa empresa é uma empresa familiar. Ela começou não com a MWC Office, mas uma agência de emprego chamada Officer, que era do meu pai. E ele começou o negócio em 1991, e é ele que me ensinou a empreender, né? Então, por meio dele, né, a gente começou a empresa de assessoria, de consultoria, chamada MWC Office. E o MWC veio justamente em função do nome das pessoas da minha família, né? Que as pessoas compunham a minha família. Então, o M é a inicial do nome do meu irmão, que é Marco. O W, a inicial do nome da minha mãe, que é Vilma. E o C, a inicial do meu nome, que é Cristiano. E então, foi daí que veio a MWC. E a gente traz, né, esses laços familiares, essa história junto da nossa casa. E eu posso dizer que meu pai é meu exemplo de empreendimento, um exemplo de negócio. E foi dessa forma que nós começamos a empresa no ano de 2001. Então, nós somos uma empresa que hoje nós temos 22 anos no mercado. Sempre atuamos de uma forma bastante modesta e de um tempo para cá a gente resolveu ser um pouco mais ousado, atuar de uma forma mais agressiva no mercado. E esse é um pouco da nossa história, esse é um pouco da história da nossa empresa. Que lindo. Que bacana, eu não viu, tinha Mari? ideia. Você falou que era Você da foi- esposa, eu fiquei pensando, porque É. eu já falei com a esposa dele. Eu falei, gente... Hoje ela está conosco na empresa, ela faz parte do Ela grupo fica de com sócios. Ela fica com office, ele não Ela fica com o office. office. E ela está mais voltada à área da medicina, né? Então, a minha formação é formação de engenharia. Eu fiz engenharia elétrica. E aí fiz alguns cursos de pós-graduação, né? Fiz gestão da qualidade, fiz engenharia de segurança, fiz ergonomia, fiz mestrado em meio ambiente, gestão ambiental e sustentabilidade. E hoje é professor, né?
Dou aula também. Dou aula em algumas universidades e em cursos de pós-graduação. Que legal. Então, estou no curso de pós de Engenharia de Segurança do Trabalho e, às vezes, acaba entrando aí em alguns cursos de Engenharia de Manutenção e outros cursos na área de Engenharia e Arquitetura. Que legal. Bacana. Ô, Edson, me conta um pouquinho da sua história lá atrás, assim, quando você começou... Porque você já trabalhou em empresas grandes, porque eu já sondei e vi que você já deu suor aí. Sim, tive um... Acho que é engraçado como a história prepara a gente para o futuro, né? A minha primeira iniciação ao trabalho, eu vendia sorvete. Bacana, bacana. Eu vendia sorvete no terminal de ônibus do centro de Carapicuíba. Eu devia ter de 11 para 12 anos. E meu pai falava assim que, Edson, nada vai vir para você de mão beijada. Se você quiser mudar as coisas, você precisa correr atrás e construir. Então, ele sempre dava a direção de que a gente precisava fazer alguma coisa por nós. E ele fez o primeiro investimento, né? Me ajudou na compra da caixa, depois nos sorvetes, e aí eu fui fazer a minha venda. Fiquei até os 13 anos, aí depois... E aí você aprendeu também que tinha que deixar uma comissão com ele. Não, tive que pagar, óbvio, tive que pagá-lo, tudo nas regrinhas ali. Na primeira semana ele já falou, e aí já tirou o dinheiro da semana, e era um produto que era rentável, né? Você vender sorvete no calor é prático, o mais difícil era você vender fora da época, né, de verão. Eu sou um apaixonado desde sempre por sorvete. Para mim, não importa se seja verão, frio, eu tomo em qualquer época. Mas não é o que no cotidiano as pessoas fazem. Então, aquilo trouxe muito desafio, porque você tá ali com uma caixa pesada, andando na rua. Tem um cara na internet aí que tem uma história muito parecida, né, de superação, que é o Rick Chester, um cara que vendia água na praia, na rua, né, no litoral lá do Rio de Janeiro. Então, quando você olha para trás, isso tudo vai construindo você, vai moldando você para o futuro. Então, melhorou a minha fala, eu era uma pessoa tímida, fez eu entender melhor como funcionam as pessoas, né? Que é um processo de troca. Você tem um produto a oferecer, a pessoa está com vontade, então você vai e vende para aquela pessoa. Então, tudo isso é um processo. E aí, depois disso, fiz Senai, né? Também uma história maluca, mas fiz Senai de uma área que não tinha nada a ver. Fui ser caldeireiro, uma área de metalúrgica. Fiquei 2 anos estudando lá, depois saí para a área e atuei durante mais 3. Trabalhei em algumas grandes empresas de indústria da época. E um dia eu conheci a informática, cara. Ganhei meu primeiro computador, eu fiquei olhando aquela caixa, como é que tudo aquilo funcionava. Isso aí devia ser 97, mais ou menos, 98. Fiquei apaixonado por aquilo. Falei, nossa, isso aqui eu preciso aprender a mexer. Então, eu resolvi desmontar. E, óbvio, né? Quando toda a primeira desmontagem não deu certo de primeira. Sabia montar. Desmontei, mas não monto mais. Não sabia montar e sempre tive experiência de montar as coisas, mas não aquilo, né? Era um produto completamente diferente. Então, nasceu ali a paixão por aquele computador. Demorou um tempo, mas obviamente eu consegui montar ele. Não existia a internet que tem hoje, então você que está em casa aí com toda essa velocidade, naquela época a gente fazia consulta num site chamado Hasta La Vista, a 96 kbps por segundo, então era impossível você estudar naquela época pela internet. E aí me matriculei numa escola, fazia um cursinho de informática, comecei a entender como as coisas funcionavam. E aí foi uma paixão que foi maluca, porque eu trabalhava numa grande indústria. E eu pedi para ser mandado embora e falei, cara, eu quero fazer isso aqui. Né? Com uma mão na frente e outra atrás. Fui mandado embora, se eu não me engano, em julho. Entrei na faculdade em agosto. Em setembro, eu consegui meu primeiro estágio na área. E lá vai-se 20 e poucos anos aí já na área de tecnologia. Né? Então, foi uma paixão assim que chegou arrebatendo e ficou até hoje. Né? Eu tenho não a primeira máquina, mas a segunda máquina, o segundo computador eu tenho guardado até hoje. Um dia quero fazer um museu e colocar lá como histórico, porque aquilo ali foi o que deu o start para começar a investir em tecnologia, entender como a tecnologia funcionava, né? Nem imaginávamos que ia chegar tudo que chegou hoje, né? Isso aí como será os que primórdios. começou a Mari, hein, Mari? Como é que começou? Eu? É. Bom, eu sempre gostei de festa. Eu vim de uma família festeira. E aí, eu com 11, 12 anos, comecei a fazer minhas primeiras feiras. Fiz uma feira infantil para a TV Cultura. E aí, achei o máximo, né? Falei, gente, que delícia. Você fica vendo milhões de pessoas, entregando brinde, falando com um monte de gente. Achei super legal. Aí, eu fui trabalhar em buffet infantil. Já fiz tudo, gente. Já fui garçonete em buffet infantil. Já trabalhei como maquiadora em buffet infantil.
Mas eu tinha vontade de ser psicóloga. Acha? Eu, psicóloga. E aí, eu... Psicólogo tem um pouco de loucura, né? Sempre. Eu sou um pouco louca, né? Eu sou um pouco bastante. Mas, enfim, aí eu comecei a gostar do universo de feira, que foi a primeira paixão, assim, foi feira. Aí eu fiz feira do automóvel, Bienal, fui fazendo tudo que aparecia como recepcionista. E meu pai, fofo, começou a recortar, né? Como chegou perto de escolher o que eu vou ser quando eu sair da escola. E aí eu falava, acho que eu vou tentar psicologia. Meu pai me levou na USP para assistir uma aula. Eu fiquei com uma cara assim. O que ela tá falando? Foi ótimo. Valeu a experiência. Valeu a experiência. E aí depois ele veio e falou, filha, você não acredita. Não tinha faculdade de turismo, né? De eventos na época. Então ele veio com a faculdade de turismo da Embi Morumbi e falou, Mari, dentro da faculdade de turismo tem uma modalidade chamada gestão de eventos. E eu falei, vou lá ver. Fui assistir uma aula com ele. E aí me apaixonei. Falei, pai, é aqui que eu quero estudar. Prestei vestibular, entrei na faculdade. Aí, de lá, depois nunca mais parei de trabalhar em eventos. Entrei no departamento de eventos da faculdade, logo no primeiro ano. Como você, assim, já comecei a estagiar. Trabalhei lá, fiz grandes amigos por mais ou menos uns 2 anos. E abri a Miralu em 2003, ainda na faculdade. Comecei a fazer casamento, festa de debutante, jantares. E aí foi indo até 2006, quando eu peguei meu primeiro congresso médico para a Sociedade Brasileira de Dermato. E a gente fez eventos para 5 mil médicos. E aí a história da empresa mudou, né? Foi para o corporativo. E tô aqui até agora. Que bacana. Você vê, ela tem uma coisa em comum aqui. Eu também fiz a Embi Morumbi, a administração. Mas antes eu tinha feito 1 ano de jornalismo lá na FMU. Mas não, Aí você fez e parou? Parei. Vi que o jornalismo não dava. Mas o mais interessante foi quando eu fui para a Embi Morumbi. Eu pensei em fazer... porque lá tinha desenho, tinha um monte de coisas assim. Como eu tinha feito desenho técnico mecânico, falei, vou aprofundar no desenho. E aí, falei, não. Quer saber de uma coisa? Vou fazer administração. No Senai eu fiz muito desenho, cara. Muito desenho técnico. Eu sou péssimo em desenho. Uma obrigatoriedade do curso é você ter aulas teóricas, né, e práticas, e uma delas é só de desenho. Tinha um professor português que era extremamente exigente, mas assim, hoje eu conheço um desenho, a planta, e me ajudou muito na carreira. Olha pra você ver que coisa maravilhosa. Mas é verdade, quando você começa a perspectiva, e você passa isso pra sua vida, você começa... Cara, é impressionante como isso funciona, cara. Impressionante. Ô, Cristiano, e você? Bom, falando em desenho, né? Só para eu também para fechar o assunto, né? Eu também eu fiz curso técnico, né? Eu fiz curso técnico, fiz técnico em eletrônica em Osasco, né? Então nasci, cresci, vivi, moro em Osasco, a empresa é em Osasco, né? Então toda a minha história de vida é em Osasco, né? E eu fiz fito, né? Fiz curso técnico em eletrônica e lá a gente tinha também os desenhos técnicos. E na época era na prancheta, né? Sim. Então, esse é o detalhe. Né? Prancheta, nanquim, aquelas inclinadas. Exatamente, aquelas canetas, né? Com tinta. Hoje a minha filha, ela está fazendo curso de design e eu vejo ela com computador, né? Então, faz tudo no AutoCAD. Então, a gente vê, né? Mas é mais difícil, tecnologia. Mas é mais difícil. Não sei se é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. Mexer em programa? São mais linhas de comando, né? Então, mas é óbvio, se você treinar desde o início, você está apto a aprender aquilo. E aí, o exemplo que eu trouxe para a carreira disso foi que, durante uma das empresas que eu trabalhei, eu desenvolvi o mercado de equipamentos de alta performance para o mundo de CAD. Então, quando eu ia falar com os engenheiros, cara, eu sabia a dor dele, eu sabia qual era o problema. E aí, a gente tinha que transferir o cara da prancheta para a tecnologia. E esse eu acho um ponto, isso que o Edson está falando, eu acho que é um ponto muito legal, né? Tanto no negócio dele, como no meu negócio, né? De segurança do trabalho. Porque ele exige da nossa atuação técnica, da nossa aplicação do nosso conhecimento, o entendimento do processo, o entendimento da atividade, o entendimento daquilo que o cliente ou que a empresa está realizando, né? Para poder reconhecer, adaptar, aplicar e implementar as ações necessárias dentro da nossa área de conhecimento.
Então, isso é muito... Fica até natural, né? É, fica natural. Faz parte da nossa história, né? Se a gente passou por aquilo, a gente sabe qual que é a dor dele. E até para trazer exemplos, porque quando você vai falar para uma pessoa de uma coisa que ele não conhece, tem a resistência. Mas quando você tem a vivência, o cenário muda. Então, o processo de implementação é mais fácil, o entendimento é mais fácil, a colaboração, porque ele percebe que, puxa, esse cara sabe do que eu estou falando, cara, isso é legal. Então, e não é uma coisa forçada, é natural, porque fez parte da nossa história, né? Sim. Veio da nossa formação, Da nossa né? formação. É. Mas ele falou que ele começou em 97, lá na... Então, ele não pegou a nossa fase lá daquele disquete, Não. aquele negócio que... Não. AT lá. Você sabe que eu lembro da primeira vez que eu tive contato com um computador foi em 92. Na época a gente usava aquele Windows 3.11. Lembra aqui, né? Tinha que entrar no DOS para entrar no sistema Sim. Windows, tudo, né? Então eu sou dessa época, né? Tô um pouquinho antes aí do Edson. Mas eu comecei, né? A minha vida profissional, ela começou, né, no curso técnico, fiz técnico em eletrônica, atuei em área de manutenção, conserto de equipamentos médicos, e aí eu fiz uma transição de carreira quando eu fiz a engenharia. Então, eu fiz engenharia elétrica, isso na década de 90, comecei em 93, na época eram 6 anos de engenharia elétrica, porque eu fazia noturno, e só tinha 2 faculdades que tinha curso de engenharia elétrica noturno. Era a FESP, onde eu fiz. Eu acho que a FEI também tinha curso noturno. E na época, né, eu comecei a estagiar na BB, na Ásia Bromboveri, na época. E lá eles me formaram para a área de sistemas de gestão. Então, comecei a atuar com a ISO 9001, com a versão 94 da norma. Acho que foi... primeira. Hoje já está em qual? Então, hoje já está na versão 2015, né? A primeira foi 87. A primeira foi 87, depois exatamente. veio a 94. Então, e a 94, a gente teve um boom no Brasil na década de 90, justamente por causa da abertura de mercado. Então, a gente teve... quando o Collor fez a abertura do mercado, então as empresas no Brasil, para competir em qualidade com as empresas de fora, buscaram na certificação, né, uma forma de falar, olha, meu produto, né? é meu processo, exatamente, trazer esse diferencial. Né? Então, foi uma época que o Brasil teve muita certificação 9001, né? Pena que deixou eu embora. É verdade. Então, hoje... O próprio Senai, nessa época... Nós chegamos a ter 30% de empresas certificadas naquele período mágico, e hoje é 6%. Foi mesmo. Hoje quanto? 6? 6. É muito baixo. O próprio Senai, nessa época, também implementou dentro dos seus estudos treinamentos voltados para formar o profissional do futuro já com conhecimento da ISO. Para que ele pudesse chegar no mercado mais preparado por aquilo que as empresas estavam direcionadas. Então, tinha treinamento, tinha palestra, tinha imersão, que eram os estágios que os alunos do Senai, que é uma escola excelente nesse sentido, levavam o profissional até uma empresa para estagiar naquela área que ele estava atuando. Então, imagina, você com 13, 15 anos ia conhecer uma Ásia Bromboveri, uma Atlas da época, uma Voith, que era uma metalúrgica gigante no país, né? Fez as turbinas de Itaipu, se eu não me engano. Então, para o jovem que estava começando a ingressar no mercado de trabalho, aquilo era uma vitrine muito positiva, né? E com uma bagagem de conhecimento que, né, hoje em dia, eu não sei nem se acontece da mesma maneira, mas é uma história. É uma engrenagem. Era uma engrenagem. Só para você ter ideia, Mari, naquela época, eu era inspetor de qualidade da Cairu, que fazia engrenagens para as bicicletas Caloi e Monarch. E como eu fiz desenho técnico mecânico, então se eu quisesse me formar, eu tinha que fazer o estágio lá. E aí me colocaram lá. Eu tenho as cicatrizes até hoje aqui, porque eu não nasci para aquilo. E o meu papel era preparar a máquina para o cara trabalhar e passar de hora em hora lá para ver se a máquina estava dando os resultados que... Então, lá ia eu com o parquímetro, medir e tal, bonitinho. Se não estava, tinha que parar de novo, arrumar a máquina. E naquela época os funcionários eram mais arteiros do que os de hoje. Então o funcionário sabia que quando a máquina parava, ele ficava livre. Então o que o cara fazia? Dá um jeitinho de quebrar a máquina. E aí o inspetor aqui... Mano do céu, você não tem noção. Gente, que povo preguiçoso. É isso mesmo. Tinha muito disso. Eu tenho meu parquímetro até hoje, cara.
desde 95. Tá lá, é uma relíquia dessa época, né? Um troféu ali de... E quando eu encerrei o curso, né? Eu ganhei ele e falou, cara, eu vou guardar isso aqui, porque isso aqui tem história para contar. Tá lá, para não esquecer toda a trajetória, né? Por onde eu passei, mas tá lá. O engraçado é que naquela época eu não sabia que isso era a qualidade. Exato. Ninguém falava. Isso é a qualidade. Então, e olha o prejuízo das empresas. Porque primeiro produzir um monte de coisa assim, para depois o cara lá no final... isso aqui tá errado, volta, refugo. Corrige, vai para retrabalho. Então, era assim a qualidade. E hoje não. E é por isso que eu, em 94, quando falei, não, mas eu quero implantar na saúde. Aí todo mundo olhou para minha cara e falou, você tá louco. Porque não casava, era um isonês, né? Uma mistura de uma linguagem muito de engenheiro. E todo mundo perguntava, o que é característica do cliente? O que é característica do produto? Como é que você vai validar? Então, tinha um monte de perguntas que não tinha resposta. Sim. Era o começo de tudo, né? Como é que pratica isso? Agora, imagina isso para médico. Porque aí você tem que falar para o médico, olha, você é bom no que se faz, mas você tem que ter um método. Mas... Aí, quando eu falo ele já te olha assim, né? Então, eu lembro como se fosse hoje, quando saiu o POP. Porque na época ninguém falava POP, era só PO, procedimento. Aí, para médico, a gente teve que inventar o POP, Procedimento Operacional Padrão. Porque senão... E nos últimos tempos a gente teve que mudar isso para protocolo, porque eles não seguem... se você falar que é fluxo, não é fluxograma, não. É protocolo, mas é um fluxo. Você tem que se adaptar, né? Mas por que vocês foram escolhidos para trabalhar com a gente nesse projeto? Vocês sabem? Tem noção? Nem convite a gente mandou, né? Eu acredito porque nós temos muito em comum, né? Nós temos uma história de negócios, nós temos uma empresa e eu vejo que quando você me mostrou o projeto do Você em Evidência, eu vi que esse projeto, ele mostra um pouco da nossa trajetória empreendedora. Ele mostra um pouco de nós mesmos na nossa vida empreendedora. E isso mostra que existe muitos aspectos comuns na nossa vida, né? No nosso dia a dia. E esses aspectos comuns estão relacionados aos valores, né? Aquilo que a gente acredita para o nosso próprio negócio, a transparência que a gente aplica, né? Então, existem aspectos, né, que dentro do projeto que diz respeito à nossa vida empreendedora e à nossa trajetória empreendedora. E esses pontos são pontos comuns, né? Então, o Edson traz um pouco da história dele, né? E a gente vê que é uma história de luta, né? Uma história de crescimento, né? E tudo aquilo que ele viveu no passado contribui pelo que ele é hoje, né? Sim. E é a mesma coisa que acontece na minha vida, né? No meu negócio, nas minhas coisas, né? Então, como eu falei, eu tenho uma história dentro do meu negócio, né? Que veio, né? Através do exemplo da família, né? E que eu trago também, né? Para o meu negócio e são valores que eu também aplico para a minha vida. Então, são propósitos. Então, eu tenho alguns propósitos que eu aplico relacionados a esses valores. Eu estabeleço metas, estabeleço objetivos e as minhas ações, elas estão direcionadas a esse propósito, a essas metas e objetivo. Então, eu entendo que existe um alinhamento, né? E um alinhamento não só desse grupo que se conhece já há algum tempo, que já é amigo, mas o pensamento que a gente tem em compartilhar, em levar isso que a gente já viveu, isso que a gente já passou, para outras pessoas que a gente
acredita que tenha os mesmos valores e que podem se beneficiar daquilo que a gente passou. Porque não é fácil, né? Então, a nossa vida empreendedora, nossa vida dentro do nosso negócio é uma vida de luta. Então, às vezes o pessoal fala, hoje tá assim, hoje tá assado, hoje tá bom, né? Não tá bom, porque a gente continua lutando, né? Sim. A gente continua a cada dia, né, enfrentando desafios. E a nossa vida é uma vida de desafios. Então, por que não compartilhar, né, aquilo que a gente passou, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente aprendeu, e para que outras pessoas também possam crescer e possam aprender com aquilo que a gente viveu. Porque a gente se reconhece no outro, né? Exatamente. A gente escuta, a gente tem afinidade, a gente vê que a gente não está sozinho, que isso dá uma força, né? Isso dá uma... eu consigo, vamos. E a solidão empreendedora, eu acho que é um ponto, assim, muito crítico. É o maior né? desafio. Então, por que não, né, compartilhar ao invés de competir? Exato. E tem muita coisa que a gente vai falar no dia 13 que você vai ficar, às vezes, 2, 3 anos na faculdade e não vai aprender. Não. Porque nós sofremos. Uma coisa é a teoria. Eu aprendi muita coisa na administração, muita coisa na pós, no MBA, mas na prática, nem tudo que você aprende vai ser utilizado. Essa é uma questão no curso profissionalizante, né? A gente aprende a trabalhar para alguém, a trabalhar para um patrão. E não aprende a ser patrão, né? Não aprende a empreender de verdade. Uhum. E então, essa é a condição que existe no processo de educação de muitas escolas, de muitas universidades, de muitos cursos profissionalizantes. Então, o aprender a empreender é difícil. E pegando um gancho do que você falou sobre o histórico, né? O meu caso é um pouco diferente, porque eu fiquei muito tempo no mercado corporativo e em um determinado momento eu tinha essa ideia de montar a empresa, não com você que já tinha essa vivência familiar, mas eu esperava o momento certo. E esse momento certo parecia que nunca chegava. Cara, será que um dia isso aqui vai chegar? E um dia, conversando com a minha irmã, a gente estava, acho que num almoço de família, e ela virou e falou assim para mim, Edson, você está aí tentando se recolocar no mercado, mas, poxa, toda vez que você vai fazer um atendimento de alguma coisa voltado para a TI, as pessoas gostam tanto do que você faz. Por que você está demorando tanto para fazer isso? Aí, tipo assim, sabe aquele puxão de orelha? Eu falei, cara, é verdade, né? Acho que preciso movimentar esse negócio e vamos ver o que vai acontecer. Então, o nome já existia, estava lá parado, comecei a fazer alguns trabalhos, as coisas surgiram, assim, parece que quando você se movimenta, as coisas vão acontecendo, vai aparecendo para você oportunidade de qualquer lugar. Então, isso é fantástico. Mas faltavam as competências, porque, que nem você falou, o Senai me preparou e a escola me preparou para ser, dentro de uma empresa, um profissional. Faltava a qualificação para você ser empreendedor. E existe uma série de competências que a gente precisa desenvolver. Quando você falou do Jornada de Sucesso, eu falei, caramba, por que isso aqui não surgiu lá atrás? Não é verdade? Porque cara, tem tudo a ver com isso, né? Poxa, como é que a gente chegou até aqui? Cara, muita ajuda. O network foi uma das coisas que fez a grande diferença para mim. Eu comecei, acho que no final de meados de 2019, o primeiro grupo que eu entrei. E o legal é que essa questão da solidão empresarial, ela te facilita a ter contato com empresas e pessoas que já passaram por aquele processo. Então, o aconselhamento que eu tive durante essa jornada de 2019, 2020 e depois durante a pandemia foi fantástico, porque mesmo o grupo não podendo se encontrar presencial, nós continuamos a nos encontrar online e aquilo era a fortaleza que precisava para a gente passar o momento que a gente estava passando. Né? Uhum. Então, todo mundo isolado, todo mundo dentro das suas casas, se ninguém podia ir aos seus escritórios e o nosso grupo continuava. E ali tem o André, que é um cara que eu admiro demais, o Gasperini, o Fernando Vidal, são caras que me ajudaram nesse primeiro processo. E toda vez que eu tinha uma dor, alguma coisa que eu falava assim, poxa, não tem um lugar onde eu consultar, deixa eu perguntar para esses caras. Né? Então, a gente marcava um café, ia lá conversar com ele, falava, cara, eu estou passando por isso. Aí ele falava, olha, tem esse caminho aqui, tem essa opção, isso é normal, vai continuar acontecendo, não é a primeira vez. Né? Então, são as dores de empreender. Ela é parte da jornada do empreendedor. E o apoio que você pode ter ao lado, ela vai te ajudar a chegar mais lá. Só que tem um detalhe que é o mais importante. Você precisa querer.
Você precisa ir lá até decidir, né? decidir. Pior coisa que existe, não importa se você é empreendedor, pessoa física, a indecisão, ela é um problema. Então, quando você decide ir atrás de ajuda, decide conversar com alguém sobre aquele assunto, igual o dia que você fez a reunião. Eu decidi ir lá entregar o equipamento para a Mari, né? Eu falei, pô, vou pessoalmente, faz tempo que eu não vejo ela, e estava lá, vocês numa reunião, e hoje estamos aqui falando de jornada de sucesso. Então, a decisão de ir foi o primeiro passo. Exatamente. E eu acho que é por isso que ficou jornada. A gente não conseguia sair do jornada. O certo era ser imersão do sucesso. Mas é porque vai ser um dia só. E jornada geralmente é 2, 3 dias, né? Academicamente, o nome está errado. Ô, professor, desculpa aí. Não. Desculpa não. Mas não tinha como sair, porque é uma jornada. Você só é sucesso se você fizer a jornada. Não tem outro jeito. É verdade, mãe? Não, e a gente até já discutiu bastante sobre esse assunto. Porque, na verdade, eu acho que quando começou... Tem algumas coisas que são assim, né? O primeiro nome foi jornada. Não dava para tirar. Como. Não dava para... Porque se a gente começasse a falar em imersão, voltava. E a jornada vai ser não sei o que. Então, o nome ia ser jornada de qualquer jeito. E vai ser... E aí, você tem que começar no dia 13 falando que é uma imersão mesmo, mas... Mas, gente, tinha que ser jornada de sucesso. É para contar. Até porque, vamos falar mais Mas aí a gente como pode vai ser. pensar em fazer a jornada de fato, porque realmente... Não, a jornada... a jornada. Pode ser que a gente vire ao invés de uma imersão, fazer uma jornada de fato, uma semana, nem que seja à noite. E olha só que essa questão da jornada, ela tem uma quantidade de histórias e uma riqueza que eu acho que... Eu tô pensando lá na ISO. Você falou que está em 2000? 2015, né? 2015? A Vai passar versão fácil dela, esse número, né? cara. Então, se esse é o primeiro, for o segundo podcast, já vai passar. Tá. Entendeu? Porque a quantidade de histórias de empreendedores que tem espalhado por esse país é um negócio impressionante, cara. Ô Edson, é para você chegar mais para frente por causa do microfone ou levar o microfone mais perto de você? Melhor, porque tô mais Ô, cômodo Ronaldo, aqui. Oi. Você me permite fazer uma pergunta agora para você? Pode? Não, porque você perguntou para a gente... É podcast. Não, porque você perguntou, por que vocês acham que vocês estão aqui? Agora eu gostaria que você respondesse. verdade. Eu vou responder. Você pensa que não, a Mari está por um motivo. Deu liga, assim, muito forte. Quando a gente pensou, eu tinha uma sementinha. E eu falava assim, mas eu preciso transformar isso num evento. Eu não queria que fosse de qualquer jeito. Expliquei para ela, olha, porque eu represento a qualidade, falo de qualidade, então se for um evento de qualquer jeito, vai estragar toda uma carreira, né? Sim. E ela transformou um sonho em realidade. Então, quando eu vi o papel, tudo escrito, o que seria, eu falei, não, agora vai. Agora você arrumou dor de cabeça. Mesmo eu não tendo fundos, vamos... Eu tenho a vontade, né? E eu tinha alguns princípios que eu acho que foi todos eles respeitados. Um é que eu queria 12. E tinha uma explicação. 12, porque Jesus Cristo fez com 12 discípulos. Então eu falava, eu quero uma jornada. Se é para ser uma jornada, tem que trazer esse momento. Mas não quero copiar. É só um insight. Um insight, sim. E aí eu tinha que achar 12 temas. Foi a parte mais difícil. Porque tinha que correlacionar. Esses temas tinha que dar... Um tinha que abrir para o outro. Tinha que ter uma linguagem para o outro. E quando eu pensei em vocês, é uma coisa engraçada. O que me fez sonhar com a jornada eram perguntas que as pessoas faziam no off. Como é que você fez para conseguir isso? Como é que não sei o quê? Eu ficava, caramba, como é que eu explico? E eu via muita gente pegando o atalho, sabe? Olhava para a janelinha, o Ronaldo está lá, então eu vou lá. O Ronaldo está gravando, então eu vou pegar e vou começar a gravar também. O Ronaldo escreveu um livro, também vou escrever também. O Ronaldo é consultor, também vou ser consultor. Esse atalho não é tão simples assim. Você tem que ter o seu momento. E Parafraseando, você fez uma jornada.
Né? Não dá para pegar atalho. E aí eu vi os pitches de vocês e eu falava, pô, esses caras têm a mesma jornada que eu. Eles têm a mesma jornada que eu. Eles não pegaram atalho. Então, é uma pena que o conteúdo não deu, né, para encaixar. Mas vocês ali palestrando seria... É aí onde eu falei, Mário, a gente tem que ter um podcast com eles. E eu vou dizer mais. Quando ele veio trazer os nomes dos apoiadores, para fazer o convite dos apoiadores, ele falava, eu quero do meu lado, tipo, se não dá para palestrar, eu quero eles do meu lado de outro jeito. Então, eu acho que é uma força, né? Dá uma sensação de proteção, assim, falar, não, mas espera aí, vamos falar com o Cris? Vamos ligar para o Edson? Eu sinto uma coisa que, assim, se eu tiver que passar vergonha com vocês, eu vou passar junto. E se eu tiver que ser alegre com vocês, eu vou ser também. Então, parceiro para mim é assim. Porque... Aliás, quando a gente começa, esse é outro ponto importante da jornada do empreendedor, né? Você não consegue abraçar tudo. Não. É impossível, cara. E a melhor coisa que você, empreendedor, pode fazer é se juntar a outros que estão no mesmo estágio que você ou um passo à frente, para que você possa aprender com ele as boas práticas e se apoiar naquilo que ele já fez e deu certo. Se você achar que você vai sozinho, cara, é o pior erro que você pode fazer empreendendo. Você precisa de ajuda. O ser humano ele não foi feito para ser um ser solo. E mesmo empreendendo, né? Mesmo a profissão sendo uma pessoa solo, você tá eu, por exemplo, eu não tenho sócio, acho que não sei se o Cristiano tem, mas mesmo eu estando solo, né? Todas essas pessoas que me ajudaram nessas jornadas ajudaram a construir, então faz parte desse sucesso. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que fazer. Apoiar, você ter apoio dessas pessoas, né? E outra coisa que para mim, por que sucesso? Porque sucesso é relativo. O que é sucesso para um, para o outro pode não ser. Então, tem pessoas que falam assim, mas quem eles que estão falando? Quem são eles para estar falando? Meu amigo, fica 35 anos fazendo consultoria em gestão da qualidade para ver se não tem sucesso. Fica 20 anos fazendo evento para ver se não tem sucesso. Faltou a Mari falar, Mari. O quê? Tá, a pergunta do Cristiano foi para os dois. Não, foi pro Ronaldo. Foi pro Ronaldo? Mas eu faço para você. Não, mas eu escolhi, eu te falei, vamos lá, vamos embora, vamos sentar. Porque, na verdade, o projeto começou, ele trouxe uma conversa, assim, como a gente está tendo agora. Ele falou, Mari, eu tenho vontade de fazer esse evento. Então, falei, por que não faz? Ela realizou um sonho, né? Por que você não faz? Ele falou, ai, Mari, porque eu não sei. Por que me conta mais? Então, já entendi, você foi a faísca. Pois é. Foi isso. E aí eu falei, bora, vamos fazer, vamos... Antes dela, eu tinha comentado com a Adriana Lourenço. Com a Adri Lourenço. Aí a Adriana ficava assim, vamos fazer. Aí ela pegou e falou, olha, o evento da Rosana lembra muito aquilo que a gente está falando. Vamos patrocinar o evento da Rosana? Eu falei, vamos. Porque eu queria conhecer aonde que ela viu a semelhança. Tinha nos 12, tinha na maneira que foi conduzida. Aliás, Rosana, parabéns pelo seu evento, foi muito bacana. Mas... Você validou. Isso é muito importante, né? O seu mini MVP ali. Mas não tinha um propósito. Eu não gosto que fala assim, não tinha uma missão. Eu queria uma missão para esse evento. Esse evento era assim, pegar um empreendedor e falar assim para ele, olha, você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Você não precisa ficar dançando no TikTok, fazendo cafezinho, sabe? Dando pulinho. Você pode ser você seja autêntico. Porque não é porque todo mundo faz que o sucesso é esse. Até porque, né? Às vezes não cabe, né? Imagina eu, Mariana, fazendo uma dancinha no... Não dá. Gente, não tem nada a ver comigo. Eu não consigo nem falar direito no pitch. Imagina eu dançando lá para todo mundo. Milhões de pessoas. Cris, imagina se todo mundo só tivesse roupa para mago. Nós dois estávamos ferrados. Não, é que às vezes não dá certo, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter a ver com a pessoa. Não adianta eu, Mariana, ir lá e falar, tá todo mundo, entendeu? Fazendo a... Tem gente que gosta. Aliás, eu queria até falar, Ellen, você tá demais no Instagram, não tá? Sim, demais. Nosso grupo, ela tá demais. Ela põe lá a Barbie. Eu acho o máximo, mas não tem nada a ver comigo. Então, não ia caber. Então, acho que a ideia central da jornada de sucesso é falar um pouquinho de
de vários assuntos que são importantes para o nosso dia a dia, mas que você, empreendedor, tem que colocar na sua vida da sua maneira, entendeu? Porque é ouvir o que deu certo, pega isso daqui, uma esponjinha mesmo. E aí, no meu dia a dia, eu vou colocar o que cabe para mim. E esse é um ponto que eu acho importante, né? Então, quando o Ronaldo ele veio conversar comigo, então ele me chamou lá no escritório dele e falou, Cris, vem cá que eu vou mostrar para você a nossa jornada, né? É. E aí, quando eu sou... Minha formação de engenharia, né? Pensamento de 0 e 1, bem lógico, bem exato, né? Então, a primeira coisa que você pensa, assim, vamos ver aonde vai chegar esse negócio, né? E quando o Ronaldo começou a explicar, começou a mostrar a programação, a estrutura, para mim é uma jornada mesmo, viu, Ronaldo? Para mim é uma jornada. É que foi num dia só. Mas assim, aquilo que você me apresentou, eu falei, não, tem liga, tem começo, tem meio, tem fim, tem propósito, né? Tem um planejamento por trás de tudo isso. Os assuntos são pensados em algo atual e não em modinha. Exato. Né? Em necessidades realmente do empreendedor. Pessoas com conhecimento específico daquilo que vão falar. Então, eu falei, não, agora eu acredito, eu estou do seu lado, né? Estou junto, né? Eu apoio realmente, porque para a gente apoiar, a gente tem que acreditar, não é? Então, o interesse não é comercial, não é financeiro, é aquilo que você falou, né? A gente passa vergonha junto, a gente chora junto, se alegra junto, não é, Ronaldo? É isso aí. Então, se eu acredito da mesma forma que você acredita, eu estou junto, estou do lado. Né? Vou dar apoio. Sim. Então, é isso, né? Então, eu entendo que tudo que foi preparado, tudo que foi planejado com muito carinho, foi planejado não pensando em interesse comercial, e sim em necessidade, em necessidade empreendedora, daquilo que nós, empresários, nós pessoas que lutamos no nosso dia a dia, passamos por dificuldades e enfrentamos. Então, acho que esse é o propósito, esse é o ponto importante. E o bacana nisso é que hoje eu olho para as mídias sociais de uma outra forma. Eu olhava a mídia social e via todo mundo fazendo e falava, pô, eu não vou me achar nessa mídia social nunca. Não tem espaço para mim. E hoje eu tenho o maior orgulho de falar que eu não precisei fazer nada daquilo, entendeu? E veja, não é errado. Porque só não serve para mim, mas tem muita gente que faz e é muito legal. Eu mesma, eu fico vendo, eu olho, dou risada, eu curto. Não é isso. Só que eu, Mariana, não conseguiria fazer, por exemplo. Tem uma coisa que eu queria comentar com você, Ronaldo, sobre a jornada, que tem a ver com essa trajetória do empreendedor. A pessoa que estiver lá e tiver a oportunidade de ouvir cada palestrante contando a sua experiência e as ferramentas que ele precisa para desenvolver a sua jornada de empreendedor. Pode até ser que ele não precise de todas, mas se ele falar, poxa vida, aquela pessoa naquele momento falou que eu precisava e aquilo vai transformar ela. Então, acho que o primeiro passo que a pessoa que está do outro lado aguardando essa oportunidade de participar do Jornada de Sucesso, é olhar quais são as competências que ele não tem hoje e que ele precisa desenvolver. Porque o processo de empreendedor é você se desenvolver. Sabe que você falou uma coisa muito bacana, que fez eu resgatar um sentimento. Eu fui num evento do Vanderlei, há pouco tempo atrás, ele estava ensinando a gente a usar o WhatsApp. E nesse assunto demorou muito para sair inteligência artificial. Sim. Aí eu vi aquilo e falei, eu não vou ficar sem saber o que é isso. Corri à noite, passei a noite lá entendendo a inteligência artificial. Cara, aquilo me assustou. Quando eu vi, eu falei, caramba, como é que pode? Se você quiser, você escreve o livro num dia ali. É um negócio assim, mágico. Ele te dá várias opções. Mas, agora imagine uma pessoa que não sabe tirar proveito dessa inteligência artificial. Porque se você perguntar para ele assim, se você mandar ele, falar para ele, escreve um chat para mim, escreve um artigo para mim, ele vai escrever, ele vai começar, eu sou o chat GPT, e vai escrever um artigo para você.
Porque ele atendeu o seu comando. Sim. Agora, isso na mão de pessoas que sabem utilizar, sabem fazer a pergunta, quanto que vai melhorar a vida das pessoas? O quanto vai acelerar o empreendedor? Eu acho assustador. Mas na minha área, por exemplo, a inteligência artificial já é uma ferramenta que o governo está usando para fiscalizar digitalmente as empresas. Então, hoje, toda a parte de segurança está dentro do sistema SPED, que é de escrituração fiscal, que é o e-social, né? E o governo tem sistemas de inteligência artificial. Então, antes que ele tinha a capacidade de fiscalizar 2% das empresas, hoje ele tem capacidade de fiscalizar 100% das empresas com o auxílio desses sistemas de inteligência artificial. Vou falar para você, há muito tempo eu queria escrever um livro sobre alta performance, mas eu queria revelar personagens que marcaram a minha vida. E eu não conseguia, eu já tinha comprado vários livros de bibliografia e eu olhava aquele livro até você ler, porque geralmente é tudo grande, né? Tudo grosso esses livros. E aí você lembrar depois o que você leu daquele livro para escrever. Aí eu comecei, conte a história do Ayrton Senna. O cara vai lá e... Brum. Conte a história do Lee Iacocca. Brum. Conte a história do Jack Welch. Brum. E aí você vai falando e ele vai contando a história do jeito que tá. E aí eu chequei para ver. Do Akio Morita, do Ricardo Senna. Meu, eu pus umas 30 pessoas para ele contar a história. Eu escolhi só de pessoas que já tinham morrido para não ter nenhum problema, né? Mandela. E ele foi contando as histórias. Maravilhosa, uma mais bonita que a outra. Aí eu falei, agora faça uma correlação e me defina para mim pelo menos 10 coisas comuns. E ele trouxe. É surreal. Mas e aí, gente? Aí você assina? Como é isso? Aí o resto é o livro que vai contar. O resto é eu que vou escrever. Mas pelo menos eu tenho a base de estudo para fazer. Porque o que eles tinham em comum? Exatamente o que eu imaginava. Todos eles tinham qualidade, propósito, valores. Trazendo um exemplo da tecnologia que acontece comigo, tá? O Ronaldo, você vai ver isso em breve lá. Nós somos parceiro Microsoft desde 2018, né? Nós implementamos algumas ferramentas dentro das empresas para melhorar e tirar servidores internos e levar para a nuvem. E recentemente eu estava mexendo no meu calendário e eu reparava que toda vez, em determinados slots da agenda, aparecia Focus Time, período de foco. Eu falei, cara, mas eu não estou criando esse negócio aqui. Aí deixa eu dar uma pesquisada aqui, né? Porque hoje em dia está assim, está tão rápido o lançamento de novas funcionalidades que a gente às vezes não consegue acompanhar. Mas eu tenho lá um botãozinho que eu apertei para todo o produto da plataforma que eu trabalho, que todas as novidades ele pode implementar. Porque aí eu vou automaticamente ficando imerso naquela nova tecnologia. E aí ele tem lá um projeto chamado Viva, que ele mostra a minha produtividade. Então eu recebo a cada 15 dias, se eu não me engano, um relatório como foi minha semana, os meus dias. Mas o mais incrível que isso, essa parte da agenda, ele observou que eu tinha períodos na minha agenda que estavam vazios e que eu usava em concentração. Então eu pegava, abria minha caixa de correio, começava a fazer as minhas atividades que estavam pendentes e ele entendeu que aquilo era um momento de foco. Eu estava focado em executar aquela atividade. Então o que ele fez? Usou essa mesma ideia e esse tempo que ele já tinha percebido que eu fazia e foi bloqueando a minha agenda para frente com os focus times que eu preciso. Eu não precisei fazer nada. Gente, para mim é surreal. É surreal. Foi por aí que surgiu aquela ideia do calendário que eu compartilhei no grupo. Falei, olha, em vez de todo mundo ficar me perguntando, olha, que dia que eu posso fazer uma reunião de negócio com você? Eu fui lá, peguei o Book App, que é uma ferramenta que tem no calendário, peguei a minha agenda, bloqueei os dias que eu não queria. Então, segunda-feira são as reuniões operacionais, sexta, visita aos clientes, e aí eu tenho terça, quarta e quinta. E aí, as reuniões que eu marco, ele automaticamente já seleciona os slots vazios e deixa o calendário disponível do outro lado. Então, eu não preciso... Secretária pra quê, né? Não. Incrível, Já cara. era, acabou. Incrível. Você não tem noção. Eu vou falar para você assim, eu hoje utilizo 10% da inteligência artificial. 10%. Mas o pouco que eu utilizo muito bem utilizado. De que maneira?
Porque eu levava um tempão fazendo pesquisa. Você sabe disso. Vai fazer uma matéria, qualquer coisinha que você vai escrever um artigo, você leva um tempão. Agora, ele te dá isso assim em segundos. E isso tem mudado, inclusive a Mari falou que eu tenho uma vida acadêmica também, né? Isso tem mudado o perfil da aula e o perfil do aluno dentro da sala de aula. Porque não é mais interessante para nós, professores, né? A gente que está na área da educação, trazer conteúdo. Porque o conteúdo está disponível, né? É mais desafiador, né, hoje em dia. Hoje as metodologias, elas precisam se basear em conteúdos mais ativos, que a gente chama. Então, é o desenvolvimento de ações e aplicação prática do conteúdo. Porque hoje o conteúdo ele tá disponível na internet. Massivamente. Hoje o aluno está dentro da sala de aula com o chat GPT aberto. Enquanto você está explicando uma matéria, ele está confrontando aquilo que você está falando. Só para você ter uma ideia, Lari, eu não sei se você sabe disso, a inteligência artificial liberada está com 10 anos de atraso. Então, por exemplo, o que está lá... Está retraído. Está retraído. Agora você imagina quando ela estiver ali, ó. Pare. Ó, e vou buscar um outro exemplo aqui do conteúdo que ele falou, tá? Em 2008, eu tive acesso a uma informação, acho que foi logo quando o Google estava vindo para o escritório para o Brasil, eles divulgaram que para cada 1 minuto de vídeo que você assiste no YouTube, 48 horas eram carregadas. Isso em 2008. Então, quando você falou em termos de conteúdo disponível, isso em 2008 já era isso. Eu não tenho o dado de hoje, mas eu acredito que com o crescimento da internet no Brasil, eu estava falando aqui de histórico, né? No meu primeiro estágio da área de TI, a gente dava suporte a um provedor de internet que era acesso discado. Era um provedor de Minas Gerais, o patrocinador era até o Almir Klink, que era um cara que já era viajado, então o slogan era venta a seu favor. Então você imagina que de 99 para cá, a quantidade de conteúdo que foi criado e disponibilizado na internet. Então esse aluno, quando chega lá na sala, cara, ele não tá para aprender, ele tá te julgando. De primeiro momento, Tá mesmo. ele tá te julgando. Então ele tá validando aquilo que você tá falando. O desafio do professor é trazer o quê? Conteúdo Na verdade, à prática. Na verdade, nós atuamos como um mediador. Como mediador. Né? Então, Também. a gente leva o aluno ao conteúdo adequado, né? Ao conteúdo correto, ao conteúdo Os validado, objetivos que ele deseja. os objetivos que ele deseja para a profissão, para o negócio, para o trabalho, para aquilo que ele está aprendendo. Mari, uma coisa que me chamou a atenção foi uma das últimas coisas que eu fiz e depois não tive tempo, né? Que a gente tá nessa loucura da jornada. Mas eu não vejo a hora de voltar nesse tema lá com ele. Sinto lhe dizer, a segunda jornada já está sendo... Programado? Já, o pior é que é. Mas foi muito engraçado. Pior não, né? Melhor. Eu fiz uma pergunta para ele, eu mandei ele pesquisar o meu site, né? E aí pedi para ele fazer sugestões de conteúdo sobre o que estava escrito no site. Ele me deu uma lista. O robô? Me deu uma lista, olha, tem que falar disso. Olhei e falei, cara, eu vou correr atrás desse assunto. Mas isso, sabe, quanto me custaria para um especialista me fazer o que ele fez? Quanto tempo eu levaria? E eu levei segundos. Então, acho muito bacana. Acho que o ser Eu acho que eu humano... preciso aprender a usar, né? Tudo no seu tempo, Mário. Tudo no seu... É bom. Nem vamos falar, né, de mim, né, Edson? Não, eu tô falando porque, igual você falou, você já tá com o projeto aqui. Você ir olhar agora a inteligência artificial, eu falo porque a gente que está dentro da tecnologia, não dá para a gente abraçar essa demanda agora. Não, e você sabe que eu e a tecnologia, a gente tem um... Um desafio. delay. né? A gente tem um delay. Agora vai. Eu fico super orgulhosa quando eu consigo dividir a tela, né? Deixa eu compartilhar minha tela. Isso eu consigo, eu fico super feliz. Mas eu acho que Isso é esses devagar. são assuntos, né? Que a gente discute, que a gente fala, que a gente traz no nosso meio. E só com pessoas como vocês a gente Consegue. acaba desenvolvendo, né? Acaba aprendendo, conhecendo, né? Vendo o que existe de novo. E então a oportunidade que a gente tem de compartilhar É demais. Ô, Cristiano, uma coisa que me chamou a atenção e eu fazia errado. Então, eu escrevia vários artigos e aí eu colocava as palavras-chave.
o que era palavra-chave para mim na minha cabeça? A palavra-chave é sobre aquilo do meu negócio. Então, eu ia lá e enchia de palavras-chave lá no Google referente ao meu negócio. Mas não tinha no texto. Tem que refazer o texto. Aí a inteligência artificial ainda tirou sarro da minha cara. Tipo, mané, palavras-chave tem que ter relacionado com o texto. Depois que eu descobri isso... Mais uma dor do empreendedor. Entender da tecnologia para usar ela a seu favor. Porque sozinho ele não vai conseguir, cara. Tem que ter apoio. Olha que detalhinho bobo. Você imaginaria que palavras-chave era isso? Não. Então, se o texto lá você está falando de flores, você tem que ter palavra-chave flores. A qualidade e as flores não vai resolver. A não ser que você coloque para uma flor ter qualidade, aí pode ser. Então, ali eu acho que foi legal, porque isso a gente não tem. Então, hoje você tem... a outra pergunta que eu fiz, que foi quando eu fiquei decepcionado com a inteligência artificial. Foi o primeiro dia, né? Eu falei assim... Me fala uma consultoria que pode ser concorrente da Acreditar Gestores. O que você acha que ele respondeu, Mari? Nem ideia. Nem ideia. Tá? ChatGPT. Falou mesmo? Ele falou? E falou por quê? As semelhanças que a gente tinha. Eu mesmo, muito prazer. Vai falar com a inteligência artificial. Mas ali foi uma aula. Porque o assunto que porque a máquina já está pronta para responder coisas para as pessoas. Você sabe que as ferramentas que foram lançadas no passado de conversa, como o Siri, o Cortana e o OK Google, na minha visão, são ferramentas que estavam preparando para o momento de agora? Eu acho. Um exemplo bem prático, né? A Microsoft ela tem na plataforma de instalação dela do Windows, é uma coisa simples, mas de efeito muito prático, olhando, por exemplo, igual você falou das suas dificuldades. Se você iniciar uma instalação do Windows no computador, ele tem um assistente. E você, por comando de voz, pode dizer para ele o que fazer. Então, ele vai o passo a passo da instalação. Então, agora, se você pegar o processo de aprendizado que ele já teve com as dificuldades durante o processo de instalação, porque eu duvido muito que eles não estariam monitorando aquilo ou entendendo os erros que aconteceram durante esse processo de implementação. Aí, você alinha o ChatGPT àquilo. Então, na próxima vez, Mari, você vai poder dizer pro Cortana, pro Siri, olha, eu quero que faça a divisão da minha tela. Siri, E ele vai dividir a Siri, tela. me ajuda. Você lembra teve acho que é o Windows Vista, lembra disso? Lembro. Que quando você escrevia a palavra Vista, desligava Desligava o quê? Desligava o computador. O computador. É mesmo? Tinha sempre tem umas falhas, assim, que o pessoal acha, né? Eu acho incrível quando o cara consegue achar uma falha como essa. Tinha um bug de Excel parecido também. A pessoa escrevia uma palavra, acho que 3 ou 4 vezes, dava um enter e ele repetia até travar o Excel. Gente. Bug de programação. E essa palavra Vista desligava o Windows. Eu também nunca tinha ouvido falar. Não tinha. Dependendo de onde você escrevesse, ele entendia o comando. Puf. E às vezes eu perdi o trabalho, porque a gente tem mania de usar, né? A vista. Tinha mania de... Uma proposta, né? Vista. A vista dá um desconto. Aí a vista, puf, caía. Só a prazo. Bom, gente, a gente está chegando no fim do programa. Mais um. Bacana, né, Mari? Mais um, passa rápido, né? Nossa, Quando estamos com passa os muito amigos. rápido, né? Mas passa rápido demais. Muito rápido. Para não perder a loucura que a gente fez, né? A gente terminou o outro com um pitch. Vocês não querem fazer um pitch convidando os seus amigos para ir assistir a jornada? É uma excelente ideia. Como eu comecei o discurso, eu vou ceder a vez pro Cristiano. A parte difícil você deixar para mim, né? Cara, eu tô dividindo jornada do empreendedor, cara. Vamos lá. Bom, você é empreendedor, você que é um profissional e se identifica conosco e entende que tem habilidades, que tem conteúdo a desenvolver, vem com a gente no sábado, dia 13 de maio, na Jornada Empreendedora. Serão momentos muito bons
em que a gente vai trocar experiência e vai conhecer um pouco mais de nós mesmos e do nosso negócio. Ah, que lindo. Chique, né? É. E aí? Vai querer falar ou vai querer jogar? Não, eu vou começar dizendo para você que tá aí 1, sozinho. 2, 3. Não, você que tá aí sozinho. 1, 2, 3? 1, 2, 3. 3, 2, 1? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Você sabe que vocês têm um efeito no cérebro, né? E ficou legal pra caramba. 3, 2, 1 e você dá um start na hora. mais assistido nosso. Ah, que bacana. Então, 3, 2, 1, você empreendedor que está aí sozinho, saia dessa solidão, venha para o nosso grupo Jornada do Sucesso. Nós somos profissionais gabaritados, já temos experiência, estamos calejados no mercado e podemos ajudar você a seguir também a sua trajetória. Aí tem profissionais de todas as áreas que vai ajudar você com o pitch correto, com material, com apoio, com tecnologia. Vem com a gente. 13 de maio, 13 de maio, TV. Connect TV. Isso aí. E eu queria aproveitar só para agradecer, além da presença de vocês, né, os nossos patrocinadores. Ah, sim. E aquela história que nós íamos contar, não vai contar mais? Então vamos contar antes. Vamos contar a antes? história ou conta depois? Você que sabe, você que manda. Conta, Conta? conta. Como é que a gente se conheceu, Cristiano? Empresários. A gente se conheceu num grupo de network. Que bacana. Quando foi isso, você lembra? Faz pouco tempo, acho que pouco menos de um ano, né? Parece que a gente se conhece. Um pouco menos de um ano. Pouco menos de um ano. E aí eu fui te fazer uma visita. Foi. Conhecer o seu escritório, saber como vocês funcionavam. E vocês sabem que no dia que ele foi nos visitar, o Edson tem a história dele de vida em Osasco. E eu também tenho uma história de vida em Osasco. Então, locais comuns na nossa juventude, na nossa mocidade, que a gente percorreu, né? Sim. Lá na região de Osasco. Empresas comuns. Prestamos né? serviço. E trabalharam? Trabalharam. Que Prestou legal. serviço, que parente trabalhou. Que legal. E aí a gente estava num happy hour um tempo atrás também, né, Edson? Sim. E aí a gente estava falando que eu fui fazer intercâmbio em 96, num colégio em Denver, lá na capital do Colorado, Estados Unidos. Não é que o Edson fez intercâmbio no mesmo colégio? Tive a oportunidade de estar de férias por uma empresa que eu trabalhava. E aí eu falei com o meu gestor, falei, cara, eu queria aproveitar essa oportunidade. Estou com 2 férias acumuladas, vou lá para fora, faço o intercâmbio e trabalho de lá mais um mês. Então, era uma estadia de 3 meses. E fui para a mesma cidade que ele. Então, no dia que a gente foi conversar nesse happy hour, nesse jantar, que a gente foi falar desse assunto, eu falei, não, cara, não é possível. Então, a gente estudou numa escola em Denver, né? Eu fiquei no distrito de Aurora, que era como se fosse São Paulo, Osasco. Aham. Né? Acho que você ficou dentro de Denver mesmo. Então, a gente estudou na mesma escola. Uma escola que ficava aqui em São Paulo, né? E ela... Eu não sei se ela está Na ainda... Berrini, né? Na Berrini. Na minha época, eu ficava na Berrini, na região da Berrini. Então, eu estava procurando uma escola, foi a mesma escola, para a mesma cidade, a gente estudou em épocas diferentes. Então, assim, além da história da nossa adolescência, né? Com casas tradicionais e empresas tradicionais de Osasco, a gente também estudou na mesma escola, obviamente em períodos diferentes. O meu foi mais recente, foi em 2008, 2009, se eu não me engano. E o seu 90 e poucos, né? 96. E a escola existe até hoje, não no mesmo prédio, mas mais uma dessas coincidências depois que a gente se conheceu, né? Isso quer se identificar, né? Se identificar. É isso mesmo. Que bacana. Muito legal. Histórico profissional muito parecido, as empresas a qual a gente prestou serviço, né? Os nossos parentes, pais também, tudo ali envolvido. Assim, é um negócio fantástico, porque você jamais vai imaginar que você vai visitar uma pessoa, né? Uma pessoa que está... Um potencial amigo, que até então a gente nem se conhecia direito. Então, fui visitar e tantas identidades, tantas coisas que aconteceram ao longo desse tempo. Senai, escola, indústria. E você fala, caramba, velho, como é que a gente nunca se encontrou? E aí veio se encontrar depois de tanto tempo, né? E não fica mais fácil indicar depois? Nossa, sensacional, cara. O trabalho que ele faz lá na MWC Office é impressionante. Eu vou te contar uma história que eu e ele demos risada. Teve uma pessoa que não aparecia o pagamento, né? Aí eu ficava, quem vai falar com o Edson? Aí um olhou para a cara do outro e falou assim, o Edson é de boa. Se fosse outro. E aí o Edson, eu nem precisei terminar, ele falou assim, tá aqui o comprovante, foi feito sim. Não, e o pior é que a pessoa fez o pagamento, mas não tava no nome dela também, né? Tava no nome de um terceiro. E já é a segunda vez que acontece, né, Mari? Teve um outro lá atrás também que não identificaram o pagamento.
E aí, eu falei, não, peraí que eu já vou ver agora. Porque ele tinha me mandado, né? Parecia que fazia 10 minutos, cara. Ele já tava pressentindo que você me perguntar. Não, o pior foi para decidir quem ia. E um olhou para a cara do outro. É o Edson, pô. É, amigo. Tá aí mais uma dor do empreendedor, né? Quando a gente está empreendendo, a gente às vezes fica com receio de falar as coisas. A gente, ser humano, tem dessas coisas e não pode, cara. A gente tem que chegar lá e falar. Tem que chamar a pessoa para conversar e, vamos falar. A gente tem uma rotina nossa que eu aprendi das grandes empresas. Aqui a gente faz de um jeito diferente, né? Lá no nosso Nexus, fábrica de negócios. Lá nós fazemos a reunião de negócio. Interno, a gente faz o one-to-one. A mesma coisa, só que qual a diferença? Eu converso com a equipe, né? Então, a gente tem uma equipe que é pequena, então nós, mesmo assim, e a gente trabalha pequeno, mas a gente trabalha muito remoto. Então, a gente nunca está 100% junto. Então, a gente se encontra periodicamente e dentro desses nossos encontros, nós fazemos uma reunião privada. Então, eu vou conversar com ele, né, sobre a minha visão do negócio, para onde a gente está indo. E também quero ouvir dele qual que é a visão dele como colaborador. Porque a pessoa que está dentro da empresa, nós, né, empresários, a gente está focado de médio a longo prazo. E esse cara está aqui no momento de hoje. Então, ouvi-lo durante o seu processo de empreender é muito positivo. Te traz muitos insights, te traz oportunidade de crescimento, né? Então, o one-to-one ele é uma ferramenta, né? O 1 para 1, tem vários nomes ali no mercado, mas se os empresários, se tivesse o poder de falar assim, olha, cara, pratique isso com seus colaboradores que vai dar certo. E aí vale para nós aqui também. Poxa, nós fomos lá tomar um café, fui lá tomar um café aquele dia com você também. Então, essas conversas de bastidores, né, ela ajuda o empresário a tomar decisões que podem ajudar o negócio dele, Edson, mudar o rumo definitivamente. Você está falando dessa questão, né, da vida empreendedora e existe algo que tem relação com a segurança do trabalho, né, que é o risco. Sim. Então, quando a gente fala de gestão de riscos, né, a gente trata de probabilidade. E quando você enxerga, né, a probabilidade de 80% em algo que vai dar certo, existe os 20% do que pode não dar certo. E muitas vezes o medo impede a pessoa de fazer aquilo. De buscar ajuda. De buscar ajuda, de começar um negócio e de assumir um risco em função dos 20% que não vai dar certo. Às vezes o número é até menor, né? A gente Às está falando vezes de 80, 20, eu estou falando de 80, 20, 5%. exatamente. Às vezes é até menor. Tem uma frase, Cristiano, que eu gosto muito, que é... Na lei de Murphy fala que se tem uma chance de dar errado, vai dar errado. Mas com a minha equipe a gente faz uma interpretação diferente. Se existe uma chance de dar errado, a gente jamais pode desconsiderar. Então, a gente tem que pular um bullet naquilo e falar, cara, se isso aqui acontecer, a gente tem que ter um plano B para isso aqui. Então, se você mapear os riscos, aí vamos voltar nos riscos. Exatamente. Se você mapear os riscos, a chance de você acertar é maior. Porque você fez uma previsibilidade. Aí entra o quê? A qualidade. Poxa, se eu sei que eu posso fazer um trabalho de qualidade diferenciado, eu preciso mapear os riscos que eu tenho aqui. Por exemplo, um projeto, fazer um projeto de infra. Eu não posso fazer um projeto de 2 dias e não deixar um terceiro livre, porque pode acontecer um imprevisto. O nome disso é planejamento. É planejamento. Planejamento. É planejamento. Demais. Em marketing e eventos tem que ter planejamento, né? Tem que ter planejamento estratégico, senão você não faz. Vamos falar do patrocinador. Agora. Vamos agradecer os nossos patrocinadores, a MD Digital, All Creative Brindes, iOware, aqui com o nosso querido Edson. Também temos a Avantix. Avantix, se você precisa de um sistema para laboratório, esse é o sistema. E JM Bebidas. Muito obrigada, viu? JM Bebida, os vinhos aí, ó, pode mandar que a gente... Aqui, ó, não tem nenhum que santo aqui, tudo Tá bebe. faltando aqui. Faltando vinho hoje, né? Tá faltando... É o horário, é o horário. Sem vinho, a gente já falou tudo isso, né? Imagina com vinho, né? E é pouco tempo, hein? Não, e no dia que a gente descobriu a história de Denver, foi tomando vinho, né? Foi tomando vinho. Foi tomando vinho, olha só. Sim. Ah, e tem a Juliana Barleta também. Tem a Dual Marketing também com a gente. Não podemos esquecer dela. Que também vai palestrar no evento. Vai. O momento dela está chegando. Ela vem também aqui conversar com a gente. Gente, muito obrigado. Estou muito feliz de ter vocês no projeto, ter vocês como amigo e mais ainda poder tirar sarro, brincar, se divertir, que eu acho que é isso a ideia do podcast, se divertir um pouco. Muito bom. Muito obrigada.
Nós que agradecemos. Eu feliz porque, assim, ó, primeira vez de um podcast, né? Então, sempre tem uma primeira vez. Eu não estava nervoso, imagina. Mas o melhor é que quando você está com amigos, tudo flui bem. Então, acho que foi sensacional. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Cristiano, obrigado também. Acho que daqui para frente só sucesso. Se Deus quiser. Juntos. Juntos.